Olá, sou João Vitor Wróblewski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, gostaria já de começar esclarecendo a respeito da minha voz, que talvez esteja um pouco rouca, um pouco ruim de qualidade. É que realmente eu tô com a garganta não muito legal, eu andei tomando bastante vento de moto por esses dias e acho que isso acabou favorecendo a minha garganta a inflamar. Enfim, creio que nada que vai inviabilizar o nosso vídeo de hoje. Hoje vamos falar a respeito de uma temática que já deu o que falar no nosso canal. Então, há coisa aí de 1 ano e meio atrás, talvez 2 anos, eu gravei um vídeo falando a respeito do trabalho do psicólogo, e nesse vídeo eu faço uma crítica, talvez pouco sutil a crítica que eu faço, mas eu afirmo nesse vídeo que se você vai a um psicólogo e ele te dá um bom conselho, talvez seja melhor você procurar outro profissional, porque ele não sabe o que está fazendo. E aí uma pessoa entrou no canal, uma moça, e comentou de uma maneira bastante enfática: como assim psicólogo não pode dar conselho? Não tem inclusive na nossa formação uma matéria chamada aconselhamento psicológico? E de fato existe uma matéria chamada aconselhamento psicológico. Na época eu mantive uma discussão com ela, apresentei meu ponto de vista, expus o porquê que eu acreditava que um bom psicólogo não deveria dar conselho. Ela acabou por aceitando a minha opinião como mais válida. Não considero que isso seja necessariamente bom. Para mim, o importante é que as pessoas entendam o posicionamento que eu estou apresentando. Se elas vão acatar esse posicionamento, achar que ele é mais válido do que o pensamento delas ou não, aí é uma coisa delas. O que eu sempre solicito é que as pessoas tentem compreender o meu posicionamento e respeitem. Agora, se vão acatar ou não, aí é outra questão. Mas ela, na época, compreendeu o que eu expus e considerou como mais coerente e válido. E agora, depois de eu ter feito a minha formação na matéria de aconselhamento psicológico, eu vim gravar este vídeo para poder esclarecer melhor, então, o porquê que um psicólogo não deve dar conselhos, mesmo no aconselhamento psicológico. Isso se torna até um pouco contraditório em uma área que se chama, e é uma área de atuação da psicologia, que se chama aconselhamento psicológico. Você não deve dar conselho. Isso, inclusive, a minha professora dessa matéria, quando ela apresentou o conteúdo, ela fez de uma maneira bastante didática e colocou em 2 slides. Em um, o que era esperado de um psicólogo para uma boa atuação de aconselhamento, e o que era esperado que um psicólogo não fizesse, que inviabilizaria o aconselhamento. E aí, no slide de o que é esperado que um psicólogo não faça no aconselhamento, a primeira coisa que aparecia é dar conselhos. Então não tinha como não rir, porque chega a ser hilário mesmo essa afirmação, e uma afirmação válida, de que a primeira coisa que um psicólogo jamais deve fazer em um aconselhamento psicológico é dar conselhos. E por que então essa certa contradição da questão do conselho? O aconselhamento psicológico, perdão, como eu mencionei, minha garganta não está das melhores. O aconselhamento psicológico, ele surge em um outro contexto cultural, que é nos Estados Unidos, com o Carl Rogers. Quem quiser saber mais a respeito da psicologia centrada na pessoa, que é a teoria do Carl Rogers, já tem um vídeo no canal a respeito. É uma teoria, inclusive, que eu tenho bastante apreço. Eu considero bem interessante assim, a forma dele se posicionar. Enfim, quando surge nos Estados Unidos, a ideia de conselho na língua e na cultura deles é uma outra ideia que não tem necessariamente uma relação direta com o entendimento brasileiro de conselho. Então, no Brasil, na nossa cultura e no nosso contexto, quando eu falo em dar conselho, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas, culturalmente construída inclusive, é que é um processo de prescrever caminhos, indicar caminhos. E é justamente isso que não pode ser feito no aconselhamento. Então, na cultura onde o aconselhamento surge, a ideia de aconselhamento, eu estou aqui com um roteiro para não ficar muito extenso o vídeo, não ficar divagando muito. A ideia realista de aconselhamento é uma ideia de criar condições para que a pessoa
faça as suas escolhas, para que ela entenda o seu contexto, julgue as suas alternativas e faça as suas escolhas. Que é bem diferente do entendimento habitual que nós temos de conselho. Tanto é que geralmente quando você fala em buscar conselho no senso comum no nosso país, você fala, vou pedir conselho para uma pessoa. Geralmente qual que é a imagem que se faz da pessoa para a qual eu vou pedir conselho? Uma pessoa mais velha, mais vivida, com mais experiência de vida, que eu acredito que a partir das experiências de vida dela, ela vai saber me dizer o que fazer. E é justamente isso que não se faz de forma alguma no aconselhamento. Por quê? Primeiramente, a vivência do conselheiro não influi muito na questão do aconselhamento. Por isso também não faz diferença se a pessoa que eu vou buscar para um aconselhamento psicológico é mais nova ou mais velha que eu, ou mesmo se ela tem mais vivências, porque a idade e as vivências não têm relação tão óbvia assim. Existem pessoas jovens que passaram por coisas que para nós são inimagináveis e pessoas mais velhas que tiveram uma vida bastante monótona e não viveram muita coisa. Mas, mesmo nesse sentido, a pessoa ter mais vivências não necessariamente a qualifica para fazer um melhor aconselhamento. Por quê? Porque o aconselhamento vai ser feito a partir da pessoa que busca o aconselhamento e não do conselheiro. Então, o que eu vivi não faz grande diferença no aconselhamento. Talvez modifique a minha visão de mundo, mas se a pessoa muito mais jovem que eu teve uma formação adequada para fazer o aconselhamento psicológico, ela está tão capacitada quanto eu. Porque o que eu vivenciei na minha vida, nas minhas alternativas, na minha forma de escolher, no meu posicionamento diante do mundo. E isso não serve praticamente em nada para a pessoa que está em minha frente, para a pessoa a qual eu vou aconselhar. Porque quando eu for dar um conselho, que não é conselho, mas quando eu for fazer uma orientação com ela, quando eu for montar as opções que ela tem para a vida dela, eu vou fazer isso a partir da vida dela, a partir das vivências dela, a partir do que ela experienciou e vivenciou no mundo, não a partir de mim. Então eu ser mais velho, ter mais vivências, não influi grande coisa nesse sentido. E aí, a gente vai para o início dessa ideia de aconselhamento. Como surge, então, a ideia de aconselhamento? Que hoje já existem, inclusive, autores que colocam, substituem a palavra aconselhamento ou por auxílio ou por orientação, já buscam outras alternativas de palavras para se referirem, justamente por entender que essa ideia de aconselhamento não reflete o sentido real do termo cunhado inicialmente, porque a ideia de conselho que nós fazemos não tem uma relação nem mesmo de proximidade com a ideia de conselho psicológico ou de aconselhamento psicológico. Então o Rogers, ele, a partir da teoria dele centrado na pessoa, ele cria uma ideia de uma forma de terapia mais pontual. Então, uma forma de terapia que ela vá mais direto enfocada no problema daquela pessoa, no que aquela pessoa te traz como queixa. Então, é uma ideia de que eu não vou explorar a vida dela mais a fundo, eu não vou desviar para outras relações, para outras queixas. Eu vou trabalhar com o que aquela pessoa me traz como problema. Por isso, o aconselhamento ele é uma forma de atendimento mais pontual e mais breve, porque ela trabalha com problemas mais específicos. No início, isso era feito mais a partir da teoria centrada na pessoa, que é a teoria do Carl Rogers, mas posteriormente as outras abordagens também se apropriam do aconselhamento como uma forma de muitas vezes até mesmo fazer uma seleção inicial do paciente, fazer um acolhimento inicial. Então muitas vezes aquela pessoa que ela está com uma demanda muito urgente, por exemplo, uma pessoa que está pensando em se suicidar, em cometer o ato de suicídio, eu não vou ficar explorando os problemas da vida daquela pessoa a fundo, eu não vou ficar questionando a respeito da infância dela, ou então questionando a forma como o ambiente dela se organiza. Eu tenho uma coisa muito mais urgente para trabalhar, que é o fato dela estar pensando em tirar a sua vida. Então esse é um problema mais imediato e mais pontual a partir do qual vai se trabalhar.
Nesse sentido, as múltiplas abordagens se utilizam no aconselhamento. Então, mesmo as abordagens de outras orientações que não a centrada na pessoa, elas se utilizam do aconselhamento, muitas vezes, para coisas mais pontuais, para coisas mais urgentes. E, a partir disso, nós vamos tentar entender um pouco então o que é essa questão do aconselhamento de maneira geral, não só para abordagem centrada na pessoa, mas de uma maneira geral qual é a ideia de aconselhamento. Então, inicialmente, esse aconselhamento ele foi direcionado para pessoas tidas como normais. Aqui estamos falando de um outro período, de uma outra época, onde se entendia que pessoas com transtornos psíquicos graves, como neuroses, como psicoses, outros transtornos tidos como transtornos graves, elas eram diferentes das pessoas que não apresentavam transtornos. Hoje, a partir da nova leitura da psicologia, a gente sabe que isso não existe divisão. As pessoas, elas são o que são. Em alguns momentos da vida elas podem apresentar um sofrimento tão intenso que inviabilize a vida delas e aí elas precisam de tratamento. Mas inicialmente, ainda quando se tinha uma ideia de normalidade e o que fugia à norma, o que fugia à norma se encaixava na psicoterapia. O que era tido como normal, então é aquela pessoa que ela é vista como normal, mas ela tem um problema ou outro, ela vai para um aconselhamento para tentar dar conta desses problemas que ela apresenta. Posteriormente, isso foi, claro, reinterpretado com as novas visões de psicologia, e isso é revisto e reformulado, e o aconselhamento passa a ser para um público amplo em geral. Inclusive, o aconselhamento pode por si atuar na terapia, ou seja, no atendimento da pessoa, somente a partir do aconselhamento. Isso também é possível. Então, o objetivo do aconselhamento qual que é? Ele tem como objetivo capacitar a pessoa para ela ter mais domínio sobre a sua vida e tomar decisões, compreender melhor a forma como ela se posiciona na vida e tomar decisões mais assertivas a respeito da vida dela. Então, se pretende construir em conjunto com o conselheiro uma noção de como que essa pessoa pode fazer decisões mais assertivas na sua vida de uma maneira mais livre e responsável. Então, também foge a ideia padrão de aconselhamento de se dar resposta para a pessoa, porque se eu dou a resposta para ela, a próxima vez que ela tiver um problema que se diferencia um pouco desse anterior, ela vai precisar de outra resposta, porque a resposta que eu dei para o anterior não serve para esse. E no caso já da ideia de aconselhamento psicológico, não. Você visa, em conjunto com essa pessoa, preparar ela para que ela própria tome as decisões na sua vida. E, portanto, não só as decisões do hoje, mas decisões futuras. Então, habilitar essa pessoa para que ela esteja mais preparada para tomar também decisões futuras em relação a situações semelhantes. E aí, em relação às informações necessárias para se fazer um aconselhamento mais efetivo, um aconselhamento entendido como mais assertivo, eu preciso saber como essa pessoa se posiciona diante do mundo, qual é a visão que ela tem de mundo e das outras pessoas, como ela se vê. Então a autoimagem dela é muito importante para mim saber, porque a autoimagem dela diz a respeito da forma como ela se relaciona com as outras pessoas, a forma que ela interpreta o mundo, são questões importantes de eu estar avaliando para fazer um aconselhamento mais efetivo dessa pessoa. Eu gosto da frase socrática, acho que nesse sentido ela define bem, que é conhece-te. Então, a questão de você conhecer a você é um fator muito importante no aconselhamento. É uma das buscas, inclusive, do conselheiro. Levar a pessoa a se conhecer melhor, a se entender como pessoa, como atuante, como alguém com liberdade para se construir e para modificar a sua vida, que é também parte dos pressupostos básicos do aconselhamento. Você acreditar que a pessoa ela tem potencial para mudar, porque afinal, se a pessoa não pode mudar, se ela é aquilo e acabou,
eu não tenho por que trabalhar com ela. Por que eu vou fazer um aconselhamento com ela se ela não pode mudar nada na vida dela? Então não se tem essa crença de destino fechado, mas sim um entendimento de que a pessoa constrói a sua vida a partir das suas decisões, a partir do seu posicionamento no mundo. Também faz parte desses pressupostos básicos do aconselhamento, entender a pessoa como, e aí vem da teoria do Rogers, entender a pessoa como alguém com potencial, alguém com potência, alguém com qualidades a serem desenvolvidas. E cabe ao conselheiro trabalhar com essas potencialidades e auxiliar a pessoa a enxergar essas potencialidades e a utilizar essas potencialidades pro favorecimento da sua vivência. Então, utilizar essas potencialidades que ela traz de uma maneira a tornar a vida dela mais assertiva, a vida dela estar mais sob o domínio dela. Bom, outra coisa importante no processo de aconselhamento é compreender os sentimentos e as emoções da pessoa que busca o aconselhamento. Então, entender como que essa pessoa sente no mundo, como que ela manifesta suas emoções e, a partir disso, buscar compreender com ela essas emoções, buscar compreender com ela os sentimentos e como que ela pode ter um maior domínio acerca desses seus sentimentos, não se tornando escrava deles. Então, muitas vezes, a emoção ela supera a razão na nossa vida. Nós temos muitas vezes, não à toa, algumas pessoas em situações confusas, situações onde ficam nervosas, acabam desabando em choro. Por quê? Porque a tua emoção ultrapassou o limite da tua razão. E a busca de certo modo também do aconselhamento é a partir da razão compreender essas emoções e não eliminá-las de modo algum. As emoções são parte importante da nossa vida, construção da nossa vida a partir das emoções, então nós nos construímos a partir delas, elas são indispensáveis, porém é importante também que nós tenhamos certo domínio acerca das emoções, porque quando elas se apresentam de maneira exacerbada e nós não as dominamos, elas acabam inviabilizando o nosso convívio social e inviabilizam muitas vezes decisões sensatas na nossa vida. Bom, a partir disso, nós entendemos o aconselhamento como dividido em 4 fases básicas, que são a fase da descoberta inicial, a exploração em profundidade, a preparação para a ação e o encerramento. E como que funcionam essas fases? Então, na descoberta inicial, é uma fase do aconselhamento onde o conselheiro ele recebe a pessoa que tem uma queixa e ele vai fazer mais um trabalho de acolhimento dessa pessoa. Então é um momento em que o conselheiro não vai ficar fazendo apontamento, não vai ficar enchendo a pessoa de perguntas. Ele basicamente vai ter uma atuação muito modesta e moderada. Então ele vai acolher essa pessoa, se demonstrar receptivo para ela, então isso fisicamente, corporalmente, verbalmente, então se posicionar de uma forma, estar aberto à pessoa, olhando para ela, não necessariamente fixamente nos olhos dela, mas demonstrando que você de fato está ali. Não, por exemplo, fazendo outra coisa, fazendo anotações, fazendo coisas que podem levar essa pessoa a entender que aquele conselheiro não está a fim de ouvir ela. Então é um momento de você se manter aberto à pessoa, você demonstrar que você está ali, que você se interessa pelo que ela está te trazendo e de que você dá valor ao que ela está te trazendo. Então, de modo algum, desconsiderar como se o problema dela fosse pouca coisa, não. Se isso está gerando uma angústia o suficiente para ela buscar o aconselhamento, é porque esse problema é real, é porque esse problema ele realmente demanda uma atenção e ela precisa de auxílio. Nesse sentido, também é útil verbalmente o conselheiro, por exemplo, apresentar sinais verbais de que está ouvindo. Então, buscar vez ou outra, fazer alguns pequenos apontamentos, algumas pequenas questionamentos, coisas muito sutis, não de maneira muito
frequente, mas só mesmo alguma coisa que dê sinais para essa pessoa de que você está ouvindo ela e que você está valorizando o que ela está trazendo. Então, às vezes, um simples aceno de cabeça, ou então, estou compreendendo, pode continuar, alguma coisa do gênero que mostre para essa pessoa de que esse conselheiro está receptivo ao que ela traz. Não fazer julgamentos, não cortar a pessoa, e que mais tarde pode ser feito. Então, em outros momentos da terapia, do aconselhamento, que não deixa de ser uma terapia mais direcionada e curta, ou mais pontual, não necessariamente direcionada, mais pontual e curta. Mas nesse processo pode ser feito futuramente cortes na fala da pessoa que busca. De início não. De início é um acolhimento, então é uma empatia, é demonstrar para essa pessoa que você está ali para acolher ela, que você está ali para receber o que ela está te trazendo. E aí, a partir dessa questão inicial ali, que você acolhe essa pessoa, que você tenta entender ela, entender o contexto dela, entender a queixa dela, você parte para exploração em profundidade. Na exploração em profundidade é quando você leva, o conselheiro leva a pessoa a ter insights sobre a própria vida. Então o conselheiro ele vai tentar direcionar, de certo modo, orientar a caminhada dessa exploração em profundidade, para que a pessoa encontre questões relacionadas com a sua vida. O que pode estar levando ela a ter os problemas dos quais ela se queixa? O que pode na vida dela estar contribuindo para que ela não consiga tomar decisões efetivas a respeito da vida dela? O que na vivência dela pode favorecer questões das quais ela se queixa? E aí eu lembro de uma frase que é atribuída ao Freud, eu não tenho certeza que é dele, porque eu ainda não li na obra dele mesmo, mas tem uma frase que é muito atribuída a ele, que é: qual é a sua responsabilidade a respeito do que você se queixa? Qual é a sua responsabilidade na sua queixa? Então me faz lembrar muito isso também. Não de uma maneira tão direta, mas tentar guiar essa pessoa para estar entendendo quais são as responsabilidades dela a respeito das queixas dela. E aqui cabe coisas mais agressivas, que eu mencionei que na fase inicial não cabia, que era mais uma fase de acolhimento. Aqui sim, se a pessoa começar a se vitimizar muito, a fugir muito do objetivo que ela mesma traz, que é o problema dela, aqui cabe muitas vezes ao conselheiro fazer alguns cortes, fazer algumas coisas mais pontuais e até diretivas. Então existem dois tipos de condução do aconselhamento: a condução mais diretiva e a condução menos diretiva. Na mais diretiva, o conselheiro se manifesta mais e acaba falando um pouco mais, se mostrando mais presente, fazendo cortes muitas vezes na pessoa, indicando para ela caminhos que sejam mais produtivos. E a menos diretiva, o conselheiro se apresenta menos e deixa que a pessoa fique em maior evidência e ela conduza o aconselhamento da forma que convém melhor a ela. De maneira geral, há uma certa relação entre essas duas questões. Então, dificilmente um aconselhamento ele vai ser o tempo inteiro mais diretivo ou o tempo inteiro menos diretivo. Ele tem momentos menos diretivos, como eu mencionei, o momento inicial é um deles, que geralmente você vai ser muito menos diretivo, o conselheiro, porque não cabe naquele momento ficar dando direcionamento, cabe acolher a queixa da pessoa que vem até você. E posteriormente existem momentos que você precisa sim ser mais diretivo, falar: olha, por esse caminho a gente já andou, vamos procurar um caminho mais produtivo. Nós já falamos a respeito disso e já constatamos que não é um enfoque da queixa, que a tua queixa está seguindo por outro caminho. Então vamos trabalhar um pouco mais enfocados na queixa e em como que nós podemos construir possíveis soluções para essa queixa. Isso é um direcionamento que muitas vezes se faz necessário, ou a pessoa acaba ficando dando voltas e não sai do lugar, e não é a intenção. Isso inclusive é prejudicial a ela, porque ela vai estar passando por um processo, muitas vezes pagando por um processo de aconselhamento de algo que não estará sendo efetivo nem assertivo, porque não sai do lugar. Bom,
E aí, na terceira fase do aconselhamento, é a fase da preparação para a ação, que é onde se levanta quais são as possíveis tomadas de decisões e quais são as possíveis soluções para os problemas que foram apresentados. Então, na fase anterior da exploração em profundidade, se constrói quais são os reais problemas daquela pessoa. Então, o que de fato é a queixa dela? Porque muitas vezes o que ela traz como queixa não é de fato a queixa. Muitas vezes ela traz como queixa, por exemplo, deixa eu pensar alguma coisa aqui. Ela traz como queixa o fato de que o cônjuge dela, o namorado, namorada, faz determinada coisa na casa que ela não gosta. Mas, na verdade, quando você vai fazendo a exploração em profundidade, ela chega ao insight, ao entendimento, que o problema dela é de comunicação com o cônjuge, não com aquela ação que ele faz. Então, não é o fato da pessoa, por exemplo, deixar a toalha jogada no banheiro que me incomoda, mas sim o fato de eu já ter dito para ela não deixar a toalha e ela continua fazendo, ignorando que isso me incomoda. Então, é um problema de comunicação e não da ação da pessoa. Porque se eu focar que o problema é a pessoa deixar a toalha no banheiro, nem é com essa pessoa que eu vou ter que trabalhar, mas sim com a que deixa a toalha no banheiro. Mas não, a questão é, eu estou tendo um problema de comunicação em relação ao outro, de manifestar o que me incomoda e essa pessoa entender e aceitar o que me incomoda. Então nós vamos trabalhar com essa dificuldade de comunicação dessa pessoa. A partir disso, participar da preparação para ação. A tomada de decisão e a construção de possibilidades, além da exploração de possíveis resultados. Então, em relação ao mesmo exemplo, é um exemplo aleatório, que fique bem claro, não é um exemplo da vida real, é um exemplo aleatório que eu peguei. A pessoa deixa a toalha jogada no banheiro, eu já falei para ela e não resolveu. Então, como que eu posso me posicionar diante disso? Como que eu posso falar de uma maneira que talvez seja mais assertiva? Da vez anterior eu falei brincando, eu falei de uma maneira mais descontraída. Talvez se eu falar de uma maneira mais séria, demonstrando para as pessoas que isso de fato é um incômodo real para mim, que isso é uma coisa que me angustia, que isso não é uma brincadeira, será que pode ser mais efetivo? Isso vai se construindo com a pessoa, claro. E a partir disso, o que pode ser o efeito no outro? O que pode causar no outro eu ter essa fala mais séria, uma fala mais direcionada? O que isso pode gerar no outro e como que eu vou trabalhar com isso que gera no outro? A construção desse entendimento faz parte da preparação para a ação. E a partir daí, a questão do término. Então, fazer realmente o desligamento dessa pessoa que está sendo aconselhada. Fazer toda a finalização, o entendimento dela de que foi construído em conjunto com ela, possibilidades dela se relacionar melhor no mundo. Então, nesse caso que eu usei como exemplo, ela conseguiu entender que, hipotetizando, ela conseguiu entender que se ela manifestar o incômodo dela, quando é um incômodo sério, se ela manifestar de uma maneira mais séria, mais diretiva, talvez ela seja melhor compreendida do que se ela levar em tom de brincadeira, que pode ser mais efetivo para que a pessoa não se magoe, mas ao mesmo tempo a pessoa pode não levar a sério, pode não dar o devido valor que ela espera que seja dado a essa questão que ela coloca. E a partir disso, se faz esse encerramento, visando que essa pessoa ela saia do aconselhamento melhor preparada para a vida dela, melhor preparada para tomar decisões, para se posicionar no mundo. Então, a ideia do aconselhamento psicológico é construir com a pessoa uma noção de vida mais livre e responsável. E aí também a questão de ser muito contrária à ideia de conselho que nós fazemos normalmente, que é de você dar direcionamentos para a pessoa. Então, a ideia de eu não vou dar direcionamento para essa pessoa, mas sim construir com ela a forma que ela entende o mundo, buscar compreender essa forma como ela entende o mundo e como que ela pode se posicionar diante disso de uma maneira mais efetiva e que gere menos sofrimento a ela.
E a partir disso, ela também desenvolve a capacidade de se posicionar no mundo futuramente. Então, o conselho ou aconselhamento psicológico, ele não vem como uma forma de simplesmente resolver as questões imediatas daquela pessoa, mas sim dar uma noção a ela de quais são as soluções possíveis para o agora e quais são as possíveis soluções para problemas futuros que ela terá, construindo assim uma ideia de maior liberdade dessa pessoa. É isso, novamente peço desculpas pela minha voz, inclusive estou falando um pouco mais baixo, porque se eu falasse alto por todo esse tempo, realmente não teria condições, eu já estaria sem voz. Espero que tenha sido útil para quem assistiu este vídeo. Novamente, então, a ideia que nós temos de conselho não se aproxima em nada da ideia de aconselhamento psicológico. É uma palavra que, infelizmente, apesar de ser muito questionada por muitos autores, por alguns professores que trabalham com a área de aconselhamento, ser questionado esse fato de que a palavra aconselhamento não define de fato o que se faz no aconselhamento psicológico, ainda assim não se encontrou uma palavra ou não se estabeleceu o uso de uma palavra mais eficiente, mas uma das coisas que não se faz no aconselhamento psicológico é dar conselho. O que se faz realmente é construir perspectivas de possibilidades em conjunto com a pessoa que busca o conselheiro. É isso, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.